Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy, trazendo para vocês um novo vídeo aqui no canal. Vídeo novo de um Flamengo campeão, começando a temporada de 2025, erguendo taça, vencendo o rival e o mais importante disso tudo, veio tudo isso após um grandíssimo jogo do Flamengo. O Flamengo é campeão, jogando bem e olha, tendo ali quem sabe, no médio prazo a gente vai ver coisas boas pela frente. Chega junto aqui no nosso vídeo que a gente vai analisar essa vitória do Flamengo sobre o Botafogo. Vou mostrar para vocês a ideia ali do Flamengo, a armadilha que o Botafogo acabou caindo, estava despreparado e como esse Flamengo conseguiu construir a sua vitória e com isso levantar essa primeira taça de 2025. O amigo rubro-negro passando por aqui, bem-vindo, amigo. Deixe seu like, deixe a sua curtida. Compromisso nosso, diariamente, a gente trazer informações, notícias, análise e a nossa opinião por aqui. Você é convidado para fortalecer, deixar o seu like, se inscreva no canal que a gente fala diariamente sobre o nosso Flamengo. E agora a nossa meta, 143 amigos aqui na nossa comunidade. Tamo junto. Rapaziada, eu vou falar sobre esse jogo do Flamengo, eu só preciso trazer uma rápida, uma breve apuração nossa. O Flamengo trata a saída do Wesley no meio do ano, prestem bem atenção, com a palavra inevitável. No próximo vídeo, depois, eu vou falar para vocês melhor sobre isso, quero focar na análise do jogo, mas a saída, o Flamengo vê a saída no meio do ano do lateral Wesley como inevitável e a expectativa é que aumente ainda mais, beleza? Bom, vamos falar aqui sobre esse título do Flamengo, porque o Flamengo jogou muito bem, o Flamengo amassou o Botafogo, o Flamengo chegou muito melhor preparado para o confronto e teve domínio, né? Foi um domínio e com uma grande atuação, hein? De todos os jogadores. Um acaba se destacando ali mais do que o outro, acaba tendo um protagonismo natural da partida, da posição, né? Das ações do jogo, mas todos os jogadores jogaram muito bem, o Flamengo muito concentrado. Existem dois jogos, né? O pré-dilúvio, né? E depois o gramado fica encharcado, fica parado, e o pós. Nesse minuto inicial ali, tudo começando, o Flamengo já começa muito bem, começa muito forte e abre o placar ali com um pênalti, né? O Bruno Henrique acabou sofrendo. Vamos lá. Lance do pênalti, o segundo gol e foi a estratégia ali tática do Flamengo, tá? Então, muita gente concentrada, né? Todo mundo muito próximo. O Flamengo não tem esse homem de referência. O Bruno Henrique, ele é o atacante desse time, mas ele não é o centroavante, né, como a gente tem na nossa ideia, né, daquele jogador mais fixo, ele não é esse jogador. O Flamengo trabalhando ali por dentro, o Flamengo fez um bom trabalho de jogo por dentro. A defesa do Botafogo fica ali, né, bem desorganizada, e aí o Bruno com tapa já consegue sair da primeira marcação. O Wesley tava voando já ali. Olha a ultrapassagem ali do Wesley, mas aí o próprio Bruno Henrique consegue sofrer o pênalti, mas o Wesley já estava voando ali, voando. O jogo do Flamengo funcionou muito por dentro. Não vamos dar spoiler, calma, a gente vai chegar lá. Mas por que funciona por dentro, né? E como é que a defesa do Botafogo fica desorganizada? O que fica acontecendo para isso? Qual é a ideia? A gente vai chegar lá. Aí o Flamengo foi e abriu 1-0. Caiu aquele temporal. O que a gente pensa? Vai esfriar. O Flamengo começa bem, começa com ritmo muito alto, abriu 1-0. Será que o jogo vai voltar a mesma coisa? O Botafogo pode ter acordado ali no vestiário, né? E vai, o Flamengo confortável. Que nada. Bola volta a rolar, meu amigo. Mesmo panorama. O Flamengo é muito mais intenso, muito mais ativo. A proposta do jogo do Flamengo mais agressiva. Fisicamente o Flamengo se comprovou estar melhor preparado do que o Botafogo. E aí o segundo gol do Flamengo, ele apesar de nascer com o lançamento longo do Rossi, o propósito é o mesmo e eu vou falar sobre o propósito logo após explicar aqui para vocês o gol. Mas vamos lá. O Rossi é aquela, né? O Botafogo vai tentar fazer uma pressão, subir um pouco. A televisão não mostra, mas enquanto a bola tá ali com o Rossi, está acontecendo coisas lá na frente. O Flamengo é muito móvel na frente, vai pro Plata. O Plata ganha essa bola sozinho, não tem ninguém do Botafogo na disputa. Essa casquinha vai cair lá num espaço vazio pro Michael. Gente, olha a defesa do Botafogo nessa imagem. Não tem ninguém em ninguém. A verdade é essa, né? Porque o Plata sobe sozinho, o Bruno Henrique não tem ninguém próximo, o Halter fica pelo meio do caminho, o Michael tá livre e o Barbosa começa a correr para trás. E aí vai, na velocidade o Michael, e aí o Bruno Henrique tem o espaço
espaço. Esse espaço pro Bruno Henrique, quando se conseguir atacar esse espaço, ele vai parar dentro da área, vai conseguir parar nas costas da defesa. É um perigo. Apesar de ser um cara com 34 anos, ele é um cara privilegiado fisicamente. É um jogador privilegiado fisicamente. Ele tem as suas considerações físicas, e o cara ele é diferente. Voa, sai na frente e aí acertou um chute de incomum, belíssimo chute, porque pega todo mundo de surpresa, marca um golaço. Galera, isso é ideia, isso não é formação, isso pode ser utilizado com qualquer esquema, por isso que sobrepõe qualquer importância visual. A ideia do Flamengo é: quero atacar as costas da defesa do Botafogo. O que eu preciso para atacar esse espaço? Eu preciso que os jogadores do Botafogo estejam distraídos, para eles gerarem esse espaço. De que forma eu distraio eles? Atraindo e arrastando. Atraindo e arrastando. De que forma eu atraio e distraio o jogador e acabo arrastando? Trocando bola, posicionamento, movimentação. Por isso que o Flamengo fica circulando muito ali. O Plata era um jogador que circulava muito naquela zona por ali. O Gerson, que inicialmente tem uma posição pelo lado direito, ele, várias vezes, a gente vê ele ali por dentro. Bruno Henrique não é um homem de referência, então tira a referência visual da defesa. Tem a velocidade do Michael, que também tem a liberdade e traquejo de jogo. Ele vai cair por dentro, se ele ficar conduzindo com a perna direita, ele também vai afunilar. Então com isso, e tem uma partida absurda do De La Cruz, então com isso vai distraindo. Com essas distrações, os jogadores do Botafogo são arrastados, são atraídos, e aí cria-se um espaço. E quem é o homem que vai atacar esse espaço? Bruno Henrique. Por isso que ele não é um homem de referência, por isso que ele não pode ser um centroavante pesado, porque senão ele não vai conseguir explorar esse espaço, porque não vai ter, precisa de tempo e espaço. Ele não vai conseguir, a demanda de tempo ia ser muito longa para ele precisar ocupar espaço. Ele precisa de pouco tempo, porque ele é muito rápido. Futebol, né? E aí, essa era a grandíssima estratégia do Flamengo. E a outra estratégia do Flamengo, que passa pela ideia de jogo, e foi muito bem executada, na minha opinião, é a pressão do time. Se o Botafogo tenta sair jogando, o Flamengo busca a pressão. Se o primeiro bloco de pressão, que é do Bruno Henrique, do Gonçalo Plata, do Michael, do Gerson, enfim, eventualmente desses jogadores que estão mais à frente, se eles quebrarem, o Botafogo conseguir quebrar essa marcação, não tem problema. Virão os caras da segunda linha. Entre esses caras, Pulgar e De La Cruz. O De La Cruz faz um jogo taticamente para o Flamengo muito grande e muito importante, até nesse quesito defensivo. E aí tinha sempre ali a cobertura de um De La Cruz que não permitia de que acontecesse avanços, né, do Botafogo pelo lado direito. Vamos para o segundo tempo. Tá 2-0 pro Flamengo. Barato. Ficou barato pro Botafogo. O Flamengo segue com aquela pressão e aí começa um time, né, que tem a sua qualificação. As mexidas. Você tem Arrascaeta para entrar. Você tem o Luiz Araújo para entrar. Jogadores importantes, jogadores que se mantêm um nível. Até o Juninho acabou entrando ali. E aí o Luiz Araújo, nessa pressão de um Botafogo já esfacelado, todo esfarelado dentro de campo, né, desesperado pro jogo acabar, ele vai lá na mina, né, que é o Halter, consegue fazer a recuperação, dá uma finalização belíssima, um belíssimo gol, muito festejado até pelo Felipe Luiz. Depois o Botafogo faz o seu gol de 3-1, mas uma partida do Flamengo de um nível de concentração, de um nível de aplicação tática, de um nível de dedicação individual e, consequentemente, coletiva muito alto, o que dá uma esperança, uma expectativa, uma perspectiva muito promissora para essa temporada de 2025. O Flamengo começa muito alinhado nesse início de temporada e tem agora como missões a curto prazo, venceu a Supercopa, venceu o Botafogo, agora eu creio que seja uma excelente largada no Campeonato Brasileiro e principalmente agora uma classificação boa, justa, forte, com moral na fase de grupos da Libertadores. É o que espera nesse primeiro semestre, mas aí depois a gente fala sobre isso. Grandíssima vitória do Flamengo, grandíssima atuação individual de todos os jogadores do Flamengo, e o Flamengo acaba ali marcando esse início aí da temporada do futebol brasileiro como um candidato, fortíssimo candidato. Tem muito ainda para se esperar desse Flamengo na temporada de 2025. Bem comandado, tudo bem organizado.
Um grande abraço a vocês, se cuidem, a gente vai se vendo por aqui. O amigo rubro-negro que não deixou o seu like, deixa o seu like e a gente vai falando ainda mais durante a semana do nosso Flamengo, trazendo mais detalhes para vocês. Um grande abraço, tamo junto, valeu!